paranoia quando a gente tenta explicar isso aqui e a gente não entende, porque Jesus está fazendo isso. O despejar da ira de Deus precisa ser concluído sobre a terra, porque está escrito. Deus precisa concluir o plano de salvação sobre a humanidade. Mas tudo está sob o controle das mãos de Deus, até o diabo e seus anjos caíram. Tudo, nada está fora das mãos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Não tire isso da sua mente. Deus nunca perde o controle. Tem gente dentro da igreja tentando equiparar o poder de Deus e de Satanás. Não, Satanás tem poder, Deus tem todo o poder. Então, Satanás faz o que Deus manda, o que Deus ordena, ou o que Deus deixa de fazer ou permite, por causa da incredulidade do coração do ser humano. A gente vai encontrar a palavra poço do abismo ou abismo só 7 vezes no Apocalipse, só lá que encontra. Porque só lá que a gente vai saber quem é esse lugar e aonde é. E aonde fica esse lugar, pastor? Na terra mesmo. O versículo de número 1, ele vai dizer: e vi uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Caiu aonde, irmãos, a estrela? Pronto, vamos lá agora destrinchar esse negócio aqui. A estrela aqui não é a cadente que a gente vê no céu. A estrela aqui, irmãos, não é aquela que a gente vê automaticamente ali passando agora, provavelmente. Não. Não é aquela que eu estou dizendo aqui que não vai ter a luz dela. Só existe uma estrela pela expressão bíblica na Bíblia que nós conhecemos que caiu do céu e foi quem? Diabo. Vamos lá, não tem medo de errar, não. Está aqui para ensinar. Quem foi? O diabo, irmão. Ele foi jogado, lançado no fogo do inferno, ele foi para o abismo. Então é a única que nós temos, não é Jesus. Entenda, o 5º anjo trocou a trombeta e vi que caiu do céu, e caiu uma estrela que caiu do céu e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, foi dado a chave que não estava na mão. Ou seja, aonde estava a chave? Na mão de Jesus. Porque quando Jesus morre, ele vai lá, cativa o cativeiro, vai no inferno, toma a chave da mão do diabo e leva. Agora aqui na 5ª trombeta, a chave é dada novamente a Satanás para atormentar o povo na terra. Ah, Deus quer que atormente o povo? Não, entenda. Deus está julgando aqueles que não querem saber de Deus. Deus está derramando a sua ira sobre a terra. E Deus está usando o inimigo. O inimigo não tem amizade, irmão, com ruim e com bom, não. A função dele é levar todo mundo que ele quiser. Aqueles que ele já tragou, que ele tenta tragar, ele vai matar e acabou. Ah, eu sou servo de Deus. Esse povo aí de seitas satânicas que acha que é o Deus dele, não. É a destruição dele. Satanás vai matar mesmo, acabou. Esse povo que anda na Umbanda, que anda na feitiçaria, acha que aqueles santos que estão ali, que aquelas santas, aquilo tudo ali, acha que é o Deus. Não é, irmãos. É a destruição, que é idolatria. Idolatria é pecado, está nos 10 mandamentos, está em toda a Bíblia. E o maior problema de Israel, desobediência e idolatria, no meio do deserto e durante até chegar onde teve que chegar. Então, será dado a ele, é assim que a escatologia concorda, vai ser dado a ele a chave do abismo, do poço do abismo. E aonde fica o abismo? Na terra. Não me pergunte o local exato, que a Bíblia não diz. Porém, diz que é lançado sobre a terra e há uma porta na terra aonde essa chave vai abrir. E no literário, irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia, ela usa um pouco de linguagem de figura aqui para você entender algumas coisas. Deus vai falar assim: abre aquela porta da Déficit Barroquinha. É fácil de entender, mas se ele falasse na linguagem dele, ninguém entenderia. Então ele tem que usar isso na Bíblia. Então a chave aqui, que propriamente é a autoridade, vai ser dada e esse acesso vai ser aberto. Para quê, pastor? Para que demônios que não estão operando nessa esfera ainda sejam soltos para atormentar aqueles que estão na terra. Pastor, que negócio é esse? Que conversa de carochinha? Vamos ler de novo, irmãos. Versículo de número 2, 3, 4, 5, né, Ricardo? Não, 4, irmãos. Tem 5 meses aí falando, irmãos? Oh, cadê, meu Deus? Acha aí, irmão, ajuda o pastor aí. Pronto, versículo 5, Ricardo falou certo. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses atormentassem. Vamos concluir a leitura. E o seu tormento era semelhante ao tormento do
escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Está na mão de quem? Do inimigo. Foi dado o poder para atormentar, mas não matar. Deus tem o controle, Deus não mata, não vai matar ninguém, mas vai atormentar. Interessante, irmãos, que uma vez eu estava em um estudo escatológico com uma pessoa muito conhecida minha, é até da minha família, é mestre nessa área, e eu fiz a pergunta para ele, eu falei bem assim, e se a pessoa se jogar do prédio? Ele vai cair lá e vai morrer, porque a morte durante 5 meses não vai estar presente na terra. Ela foi proibida, porque é para atormentar aqueles que ainda não ficaram aqui. Mas interessante de tudo, não vai ter arrependimento. O ser humano ainda continuará na sua vida pecaminosa. E aonde está o anticristo? Bagunçando tudo, derramando também da ira dele, correndo atrás daqueles que são de Deus, fazendo tudo o que ele tem que fazer até chegar o dia dele da destruição, que Jesus vai destruir ele, Então, aqui é aberto o poço do abismo. Entenda, pastor, há uma grande guerra, irmão, no meio teológico, escatológico principalmente, que estuda essa área. Quem são esses demônios? Vamos lá. A gente vai encontrar alguns indícios. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 5. Vamos ler? Deixa eu voltar aqui para não perder. Ô Jesus, chegou esse horário, Paulo. Eu tenho um compromisso 9 horas de ponto, irmãos. Eu não posso falhar. Segura esse horário, Jesus. Converta relógio. Agora, urgente. Versículo 6, pode ler, cara. Você achou para me ajudar, senão um pouco. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E tendo o quê? Os filhos, volta um pouquinho. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tendo aqui, e os filhos de, vendo as filhas do, aqui entenda, é unissex aqui, tá, irmão? Na questão homens aqui agora, filha dos homens. E tendo os filhos de Deus, ou seja, criatura de Deus, aqui são anjos de Deus. São anjos que foi delegado por Deus para andar sobre a terra e fazer aquilo. Antigamente, lembra que lá no Antigo Testamento, muito era usado o anjo para falar, mandar recado, para anunciar alguma coisa, ir até alguém. Era usado muito antigamente. Hoje não é mais assim, é da forma espiritual. Mas naquela era a forma física mesmo. Quando o mensageiro vai até Maria, foi físico, irmão. Tá? Quando vai até físico. Então, era muito frequente ter a visita dos anjos aqui. Porém, os anjos, eles acharam lindas as mulheres que estavam na terra, e por achar tão linda, eles começaram a se coabitarem com elas. Isso é estudo na raiz judaica, viu, irmão? Muito é acreditado isso na raiz judaica da história da igreja. Então, eles iam, e aí tem um grande acontecimento. Lembra de Sodoma e Gomorra que queriam ter relações com anjos e tal, aquela coisa toda? Só para vocês entenderem como funciona a podridão disso aí. Então ali, os filhos de Deus, eles foram tirados do céu, ou seja, quando tomaram essa decisão, Deus jogou eles para fora. Não é a queda lá, viu, irmão? Está bem lá atrás isso. Jogou para fora, jogou no poço do abismo e foram trancados lá. Aqueles de Sodoma foram trancados lá. Aqueles que morreram no tempo de Noé foram trancados lá também. Não estou dizendo toda a humanidade. Aqueles que operavam dessa forma. Continua, Ricardo, que eu vou terminar a análise. Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contentarás o meu espírito com os homens para sempre, porque certamente ele é carne. Entretanto, serão os seus dias 120 anos. Naqueles dias haviam gigantes na terra, e também depois os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicará sobre a terra, e que todos os intuitos dos pensamentos do seu coração eram continuamente maus. Perceba,
do relacionamento que tiveram dos anjos com as mulheres terrestres, ou as mulheres dos homens. Possivelmente aqui a fala mulheres dos homens pode ser esposa de homens também, mas elas mulheres, Deus está dizendo de forma carnal aqui, céu quer dizer filhos dele, terra filhos dos homens. Então o que dá na terra é o que dá no céu. Mas aqui desses relacionamentos começaram a nascer gigantes. Homens grandes, gigantes, houve gigantes na terra. A ciência já provou isso, tá? Está na Bíblia. Logo no começo, para ninguém se perder na história lá, que vai estudar um bocado de tempo para depois descobrir que existia. Então disso começou a nascer pessoas ou seres que foram dessas relações. E com isso Deus tirou esses anjos. Por isso são chamados anjos caídos. Porém existe duas linhas de pensamento dentro da teologia, a escatologia e no judaísmo também. Mas a única que o judaísmo crê que esses anjos aqui do abismo são os anjos caídos dessas épocas. A outra base de linha de entendimento diz que são os filhos de Sete, ou descendentes de Caim, que são esses anjos caídos que foram aprisionados no abismo e serão soltos. Mas nós que somos da era cristã e somos cristãos, cremos que são os anjos caídos mesmo, não os descendentes de Sete ou de Caim, não esses, mas os descendentes, os anjos caídos daquela época. Então esses são denotados aqui na Bíblia. Volta para o Apocalipse de número 9. Esses que estão lá dentro são esses anjos caídos, e muito possivelmente são aqueles também que têm poderes maiores. Eu vou falar no instante aqui, que também caíram com Satanás. E esses aqui, eles têm a especialidade de atormentar, e será atormentado aqueles que estiverem na terra. Por isso que a águia, ela, quando vai anunciando, ela diz: ai daqueles que estão na terra ainda. Ela está anunciando: vocês não viram nada nessas 3 trombetas que vão acontecer ainda, dessas 4 que já se passaram. É muito terrível, se arrependam. Aquele ai ali está vindo juízo, julgamento sobre vocês. E toda vez que a gente fala de julgamento é porque tem um culpado, ou tem uma culpada, e ele precisa ser inocentado ou inocentada. Mas aqui nesse julgamento aqui, a maioria está querendo ser culpado, e vão ser julgados pela ira de Deus, tá? Isso é para você entender. Com essa conduta dos anjos aqui, você percebeu que bagunçou um pouco e precisou ser preso mesmo. Porém, irmãos, vamos um pouco mais além, um pouquinho. Judas capítulo de número 1, e não é Judas Iscariotes aqui, viu? É Judas o apóstolo. Judas capítulo 1, versículo 6 e 7. Lê aí, Ricardo, por favor. E os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram as suas próprias habitações, ele reservou em cadeia, na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, as quais, da mesma maneira, entregues à fornicação e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena no fogo eterno. Olha o que a gente está pegando lá na Bíblia. Ele deixaram as habitações celestes, está aí como na sua Bíblia? Ele deixaram a habitação celeste? Ele deixaram as habitações habituais, eu acho que está. Ele deixaram o seu convívio, céu. Aí eles foram lançados no abismo, ou no inferno, ou onde foi trancafiado por Deus, porque deixaram as suas práticas que eram corretas. É o embasamento que eu estou te dando para você entender, porque nós cremos que são os anjos caídos que estão nesse abismo e será aberto por Satanás. Aí você fala: mas pastor, onde é que está dizendo que é Satanás? Já te disse, capítulo 9, versículo 1 de Apocalipse. Porém, vai lá para o capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Vamos lá? Para você entender o que eu estou te falando desde o começo. Segura o relógio, papai. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: eu sou que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que está falando aqui, irmãos? Se alguém errar aqui, não vai ganhar o certificado. Quem está falando aqui, irmão? Jesus, irmão. Jesus que está falando. Olha, irmão, vou dar uma dica para os irmãos aqui. Vou fazer igual o povo faz na sentença de justiça.
abre aspas. Quando comprar a Bíblia, sempre compre com as falas de Jesus grifadas em vermelho, que facilita o entendimento seu. Quando ela é toda por uma, você fica amarrado um pouco da mente. Então compre assim. Eu já gosto assim porque organiza meus esboços. Então sempre compre, ó, eu quero que fique as frases de Jesus em destaque. Aí facilita. Você já sabe que é Jesus que está falando ali, tá? Mas as outras Bíblias prestam a mesma coisa, irmão. Mas para quem tem dificuldade, pode pegar essa aqui. Eu comecei assim, irmão, no meu ministério, para ter um entendimento melhor da Bíblia. Mas tem gente que tem a percepção melhor só no falar. Então Jesus, no versículo de número 18, aqui João está dizendo que viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele está se apresentando a João. E aí é tanto que no versículo 17 ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí ele vai dizer: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno, do abismo. Perceberam? Quem está com a chave na mão é ele, é Jesus. Mas ele libera lá no capítulo de número 9, versículo 1, para o inimigo, Satanás, ele soltar os anjos caídos, aqueles que vão atormentar por 5 meses a terra. 5 meses. Não é 5 dias, 5 meses. Imagine, quem vive depressão, quem vive ataque de pânico, quem vive doenças da mente, quem vive doenças de tormento, algo do tipo, é terrível, né, irmãos? Muito terrível quem sofre com isso. Agora imagine o demônio mesmo atormentando. Entenda, pastor, ó, uma pergunta boa que vocês poderiam me fazer. Esses demônios eu vou ver, irmãos? Eu creio que sim. Porque quando o texto está dizendo aqui, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como de quem tem escorpiões da terra. São físicos, vistos. Quem nunca recebeu... Eu já fui mordido por gafanhoto, irmão, não é coisa boa não. Mas não morre não. Mas escorpião morre, minha esposa foi mordida e não morreu, está viva ali sentada. Tá? Glória a Deus por isso. Mas ela foi mordida por escorpião, ela andou infeliz, irmão. Não dura um dia só não. Tá? E ela nem quis ir para UPA. Ela confiou no Jesus que ela tinha e Jesus não deixou ela morrer não. Não sei o segredo que foi que ela usou, mas ele deixou não. Mas vamos lá. Gafanhoto, ele destrói todo tipo de plantação. E a ordem aqui não destrói as plantações. Os demônios não podiam tocar em nada. Só o homem atormentar. Imagine, irmãos. Tem alguns lugares no globo terrestre que há infestação de gafanhotos dentro da cidade. É terrível. E mata mesmo. A grande quantidade deles em cima da pessoa, pinicando. Eu assisti um filme que tinha uma parte dos gafanhotos, ele entrava na fazenda e as pessoas estavam ali, eles começaram a picar ali as pessoas a ponto de matarem elas. E aqui a tipificação na Bíblia é essa mesmo. Mas aqui está dizendo que é o tormento e as dores de escorpião. Vai ser doloroso. São dores reais. Não são dores assim, vou tomar um Dorflex, Anador, vou tomar lá. Não vai funcionar nada, irmãos. Porque é algo que não é comparado na sua ótica humana. Não é algo que é comparado na sua ótica psicológica. E para isso o ser humano precisará estar equilibrado. Eu estou dizendo aqueles que estão selados por Deus, ou seja, aqueles que se arrependeram. Aqueles que não se arrependeram sofrerão essa sentença eterna, praticamente eterna, porque está perdido aqui muitos deles, tá? Mas vamos seguir um pouquinho. A gente já leu aí Judas, vai para Isaías capítulo 14, número 12. Como caíste do céu, o Lúcifer, filho da alva, cortada foste por terra, tu que desabitava as nações. Deixa eu ler na minha tradução aqui. Deixa eu ler na tradução daqui. Não ficou errada a leitura dele não, irmãos. Mas eu vou ler daqui, porque daqui é sem concordância. E aí você entende melhor, tá? Vamos lá. Número 14, versículo de número 12 do profeta Isaías. Que diz assim: como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, que tu debilitavas as nações. Aqui está falando da queda do cidadão, do inimigo. Para você entender o que caiu do céu, que a gente lê no Apocalipse. Não adianta eu ler Apocalipse e não fazer você entender quem caiu do céu só falando, irmãos. Tem que provar na Bíblia. Para você entender quem caiu do céu. Quem estava naquela queda.
E você sabe muito bem que uma terça parte dos anjos acompanhou essa queda. Estou errado, irmãos? Estou errado, irmão? Então, muitos anjos caíram com ele. Tem outro versículo aqui muito importante que diz, e é Jesus que está dizendo, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 18, está dizendo assim: e disse Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Estrela, rasgando o céu. E muito é compreensível o entendimento de que não sei quantos bilhões, trilhões, patrimônios, isso é tudo de calculadora aí, quando os dinossauros estavam aqui, um grande asteroide caiu na Terra e matou toda a vida terrestre. Durante um bom tempo a Terra ficou inabitada. Muito se acredita que esse asteroide era Satanás caindo sobre a Terra. A ciência diz que era uma grande pedra, mas ninguém nunca achou ela. Ninguém nunca achou ela. Se ela caiu, tem sim hoje um lugar onde estava lá, já, na ciência você pode encontrar isso aí, tem grandes buracos enormes, crateras enormes que foram causadas por essa queda. Muito se acredita que essa queda pode ter sido Satanás nesse tempo vindouro, ou nesse tempo passado que a Bíblia fala aqui. Pode ter sido. E Jesus, quando está dizendo aqui, ele está dizendo lá no tempo que ele estava em Jerusalém, não, no céu, e vi Satanás cair no céu. Então, para você entender, irmãos, tudo está no controle de Deus. Mas será necessário o inimigo trabalhar. Por isso que ele trabalha em nossas vidas. Não é que Deus queira. A gente dá liberdade, brechas. O que está acontecendo na grande tribulação foi o que aqui? Brecha, liberdades, que o homem, o ser humano deu para o inimigo trabalhar. E quando ele não se arrepende, vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando. Mas deixa eu ir para concluir, porque no final que o horário está indo embora. Esses demônios, irmãos, serão lançados sobre a terra, aliás, serão soltos. E há escalas, a gente vai parar aqui na quinta trombeta, por causa do horário, e já estava no cronograma de eu fazer isso mesmo. Sexta trombeta e sétima, se delongar, sexta só terça, e na outra terça a sétima, porque o negócio aperta mais um pouco mesmo. Mas aqui a gente só está na quinta trombeta. Pastor, está aqui trombeta quinta. A quarta foi anunciando. A quinta o negócio está pegando. Está ali a ação mesmo. A sexta, a sétima está pior ainda. Mas, ainda assim, Deus estará lançando sobre a terra a oportunidade. Mas muita gente está nem aí. É tanto que a fala lá dos sexeiros, lá que a gente falou aqui, quando eles falam, ai de mim, nos escondemos nas montanhas, nas cavernas, por causa do Deus de Israel, ou por causa do grande eu sou. Os homens sabem quem está derramando a ira. Aqueles que estão vendo tudo isso acontecer, sabem quem está fazendo isso. Deus. Eles sabem que é Deus fazendo aquilo, mas eles estão tão incrédulos que eles não se convertem e não acreditam na salvação. E lembre que a ira de Deus está sobre a terra porque os homens também perseguiram a igreja por tanto tempo. O que é que eu tenho a ver com o que aconteceu na igreja primitiva? Hoje não tem perseguição, não é? Hoje não tem problema, não é? Está tudo bom hoje. Se a gente não tomar cuidado, nosso país vai de cabeça para baixo, irmãos. Está vindo eleições aí, irmão. Não quero falar de política aqui, não vou falar de presidente A, presidente B, fulano. Não, entenda uma coisa. Se não tivermos nos planos de Deus, e se Deus não permitir, pode acontecer uma revolução no nosso país, irmãos. Quem vai sofrer com isso? A igreja. Porque no globo terrestre, o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Aliás, é o maior país cristão do mundo. E nós estamos nos curvando para o que está acontecendo na sociedade. Quer ver uma coisa? Olha, irmãos, é muito contraditório. Está gravando isso aqui? Para de gravar aqui, irmãos. Eu vou falar um negócio muito contraditório aqui. Não para a igreja, mas se alguém pode não gostar disso, tira aqui se estiver transmitindo alguma coisa, eu estou vendo o celular ali. Deixa eu falar um negócio aqui, irmãos. Eu estou terminando.